Bonjour, bem-vindos em mais uma temporada do Blendcast. Hoje minha convidada é a Cecília Grossman, um dos nomes mais promissores da moda brasileira, sócia criativa da marca Nascer, uma marca de alfaiataria não tradicional, sem distinção de gênero. Cecília, bienvenue. Obrigada pela presença. Queria que você contasse um pouco brevemente sobre sua trajetória, como que você foi da FAP até a criação de uma marca autoral. Nádia, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Admiro muito seu trabalho, admiro muito a Blend. Fico feliz de poder compartilhar um pouco com vocês. A minha história, bom, é uma história um pouco recente também, né? Eu comecei a trabalhar com moda, sempre quis trabalhar com moda, e aí vim para São Paulo, comecei a estudar, fiz FAP, né? Me formei em moda na FAP. Já trabalhava com internet, na verdade, então eu acho que eu vim de uma geração, né, de uma fase que o trabalho com internet já estava meio implícito, já era algo que estava acontecendo, e eu acho que eu peguei muito essa virada de chave, disso ser uma brincadeira, disso ser um hobby das pessoas e acabar virando de fato uma maneira de monetização, né. Você foi uma das primeiras no Instagram, é isso? É assim, eu acho que eu peguei muito eu sempre gostei de compartilhar. Como eu sempre gostei de moda e sempre gostei de roupa e de lifestyle, eu sempre compartilhei muito, né. Então eu peguei toda essa fase da internet de Flickr, de lookbook, de blog, sempre gostei de falar sobre moda. E acho que foi muito essa virada de chave mesmo disso ser, algo que as pessoas compartilhavam no tempo delas, quando elas conseguiam encaixar isso em meio às profissões que elas tinham, né, até o momento que as pessoas perceberam que elas podiam de fato viver daquilo. Então acho que como eu entrei nessa geração que veio muito desse momento, eu meio que quando comecei a estudar moda, de fato, eu já estava inserida mais ou menos nesse caminho, Legal. já trabalhava com isso. E, bom, aí comecei a trabalhar com moda, o meu primeiro trabalho dentro de empresa foi numa joalheria, então eu comecei primeiro no caminho dos acessórios, né, e depois trabalhei em uma marca masculina, era uma marca, que fazia tanto masculino quanto feminino. Ah, então desde cedo vem essa questão de não distinção dos gêneros, Foi né? a foi a minha primeira experiência no estilo de uma marca, né, na parte de criação de uma marca. E era masculino e foi interessante porque eu nunca tinha tido contato com vestuário masculino, eu era assistente de uma estilista na época que ela fazia vestido de festa e noiva, então eu assistenciava ela nessa parte, tanto que hoje eu ainda faço, né, a minha linha autoral de sob medida de vestido de festa, é uma coisa que me procuram bastante, é uma parte que eu gosto muito Muita porque pressão, né? A noite ah, da é. vida da pessoa, né? Não, muita pressão, é verdade. Mas é um caminho legal, porque é onde eu consigo ter uma liberdade criativa grande, consigo trazer um trabalho um pouco mais conceitual, né, porque Uhum, querendo ou não, quando a gente abre uma marca, a gente vai para o varejo, a gente precisa a nossa criatividade, ela vai até certo ponto, você é limitado por vários fatores de mercado, né. uhum. Então, quando a gente fala do sob medida, desse caminho da moda, é interessante porque a sua criatividade, ela tem um pouco menos barreiras, eu diria, né. Tirando o fato do cliente que está ali em si, e de todas as questões pessoais dele, mas em quesito mercado, você acaba tendo um pouco mais de liberdade. Sim. Mas então eu Então, vinha muito dessa parte, do feminino e do sob medida, e eu entrei numa marca que era de varejo e tinha o masculino. E aí foi quando abriu o meu caminho, eu comecei a pensar um pouco mais em outras vertentes de vestuário e e comecei a olhar mais de fato para o masculino em si, né, pra roupa masculina. a gente no Blend acredita muito no poder das conexões e às vezes uma conexão certa te coloca em outro lugar. É. Tem algumas pessoas que foram decisivas, assim, na sua trajetória para te levar onde você está hoje, que te deram oportunidade, enfim? Então, muitas pessoas, na verdade, né, eu acho que eu encontrei muita gente, assim, ao longo do caminho e muitas pessoas que foram muito especiais e eram profissionais incríveis que foram me guiando e abrindo portas. Então, por exemplo, essa estilista que eu fui assistente,
Eu trabalhei com ela, ela foi minha professora de faculdade, e Olha ela só. gostava muito do meu trabalho, me Qual é o convidou nome para dela? trabalhar com ela, chama Andressa. Uhum. E ela me convidou para trabalhar com ela, e depois nessa marca de varejo masculino que eu trabalhei, ela também tinha me convidado, porque ela recebeu um convite para ser diretora dessa marca. E aí eu fui trabalhar com ela lá e acabei ficando como estilista da marca. Então, e ao longo do caminho foram encontrando várias pessoas, tiveram várias pessoas que trabalharam comigo, o Vitor, por exemplo, que trabalhou comigo como meu assessor, ele me ajudou muito, assim, eu sempre falo para ele que teve várias frases que ele me falou que ficaram muito na minha cabeça e me ajudaram muito na minha construção profissional, sabe? Que nem ele falava: "Filha, olha, você precisa olhar mais para esse lado aqui, acho que você está perdendo um mercado não Uhum. fazendo isso". Então, sempre foram coisas que me incentivaram muito, assim, tem várias pessoas que fizeram parte dessa trajetória, com certeza. E como você saiu de estagiar ou trabalhar para outras marcas à criação da sua própria marca? Como que você faz esse salto, assim? Então, aí eu estava nessa marca, né, que é a Shorts Co, inclusive, que é uma marca super bacana, né, eles têm uma expansão de mercado legal, internacional, e eu estava no meu último ano na faculdade, só que eu trabalhava muito, assim, eu sempre trabalhei muito, e então eu pegava muitas horas, porque eu estava lá com uma responsabilidade muito grande, sendo que eu ainda estudava, e eu ficava lá muitas horas até a noite para cumprir um horário, porque eu não tinha um cargo mais de estagiária ali. E trabalhava com internet, conciliava várias coisas, e eu conheci a Ana Clara. A Ana Clara, ela era da minha sala, a gente estudou junto, e a Ana Clara, ela tinha um trabalho mais voltado para o masculino, ela já gostava de vestuário masculino, então era um lado muito oposto do que eu já estava acostumada, do que eu já tinha na minha essência criativa, né. E só que a gente tinha pontos em comum muito forte, assim, a gente não foi amiga o tempo todo, mas depois, quando a gente se conheceu melhor, a gente se aproximou muito e a gente percebeu muitos pontos em comum. A gente gostava muito do trabalho uma da outra, eu achava muito legal a potência criativa que ela tinha, as coisas que ela fazia, achava demais, assim. Na época ela fazia uma revista independente também, fazia uns conteúdos que eu achava muito legal. E e aí a gente tinha alguns pontos em comum e um desses pontos era a questão da alfaiataria, a gente gostava muito de alfaiataria, fazia parte do nosso estilo, da nossa Do identidade sobre visual. medida, né? Por exemplo, a gente tinha essa mania de usar muita roupa do armário do pai, por exemplo. Boa. Sempre ia Uhum. usar, tipo, uns blazers gigantes, umas camisas oversize, usava muita alfaiataria, era uma coisa muito do nosso visual, assim, que a gente gostava bastante. E nasceu, na verdade, porque a gente começou a conversar de fazer uma coleção, uma collab entre eu e ela, que a gente queria lançar algumas peças, meio que para fazer uma collab criativa, e a gente queria lançar isso no mercado, fazer um editorial bacana. Não tinha uma visão muito comercial sobre aquilo no Uhum, início, né, não uhum. tinha uma ideia comercial. Era, na verdade, a gente queria colocar ideia para o mundo, assim, fazer as coisas acontecerem. E aí a gente começou a desenhar. A gente falou: "Ai, vamos desenhar, vamos fazer uma cápsula, a gente assina como uma collab minha e sua, e faz se a gente tiver que vender, a gente vende, e é isso". Uhum. E aí a gente começou a criar. Só que nisso que a gente começou a criar, a gente viu que fazia muito sentido, assim, a história. A gente tinha uma cápsula que era muito legal, uma coleção cápsula de alfaiataria que era muito interessante, e a gente não enxergava mais essa distinção de gênero, enquanto não era muito uma questão pra gente. Quando a gente sentou para criar, a gente não pensou se a gente ia fazer masculino ou feminino, na verdade. A gente só começou a desenhar. Então nem foi pela defesa da causa, assim, foi Não, não foi pela realmente defesa da causa, foi realmente porque era uma visão criativa que a gente tinha. Não é que a gente sentou e falou: "Olha, vamos fazer uma linha feminina ou vamos fazer uma linha de masculino". A gente só começou a desenhar o que a gente gostava, o que a gente queria vestir, o que a gente achava legal. E a gente viu que aquilo poderia funcionar criativamente em imagem, tanto num homem quanto numa mulher, e poderia fazer uma brincadeira legal de imagem com um homem, com uma mulher vestindo e com várias e foi super sobreposições. precursor, né, porque Eu acho que a gente pegou bem o momento que as pessoas estavam realmente falando sobre aquilo, mas eu acho que uhum, foi muito nesse sentido, a gente não via mais uma distinção de silhueta na roupa, sabe. uhum, Porque a gente uhum. via que a gente tinha já esse hábito de sempre pegar a roupa do nosso pai, e esse é um ponto que a gente tem muito forte na marca, né. Eu cresci no interior e a Ana Clara também cresceu no interior. E a gente tem na nossa imagem essa coisa da alfaiataria masculina do campo e do pai ali usando camisa no interior. Então é uma coisa que a gente tem muito no nosso imaginário e que a gente conta muito essa história, né.
Que legal. dentro da marca. E a gente sempre criou pensando como aquela roupa poderia vestir quem quisesse vestir aquilo. Uhum. E não necessariamente fazer uma roupa que tinha uma distinção de silhueta feminina, com cintura ou qualquer coisa do gênero. E a gente fala que a gente gosta muito desse lugar da moda, onde você desconstrói essa imagem binária, no sentido de colocar a mulher em um lugar de empoderamento, onde ela tem uma silhueta mais empoderada, então você coloca ela com o ombro marcante, eh, com um terno que de repente dá uma imagem de poder para aquela mulher, e você até colocar o masculino em um lugar mais sensível, né, onde de repente o homem ele veste um tecido mais leve, ou ele tá com uma silhueta que não é necessariamente uma silhueta larga, uma silhueta mais slim. Então a gente gosta de brincar, na verdade, com essas E as desconstruções saias de estão voltando com tudo, né, para homens. Eu acho que eu não exato, é lembro em verdade. qual red carpet eu vi um gato aí com essa saia, eu falei: "Uau". É verdade. Boa. Então é muito esse ponto mesmo, a gente gosta de tirar esse olhar dessa construção, assim como a gente traz uma alfaiataria revisitada, né, a gente fala que é um novo olhar sobre a alfaiataria, de Uhum. você tirar ela daquele lugar profissional, de trabalho, e você poder usar no dia a dia, de uma forma casual, até porque é uma marca que nasceu na cidade grande, né, a gente está em um ambiente urbano, a gente acha que a alfaiataria faz parte desse lifestyle urbano, né. Sim, com certeza. Então, colocar ela nesse lugar casual e também, da mesma forma, revisitar também o padrão de vestuário de gênero, sabe. Uhum. Então, são esses 2 pontos que a gente alia na marca. Você vê moda como uma ferramenta de impacto social, uma ferramenta para passar mensagem? Qual é a sua visão sobre esse tema, assim? Com certeza, Nádia, assim, a moda, na verdade, ela é esse estudo social, né, a moda ela é essa ferramenta de olhar a sociedade, de você entender o que está acontecendo. Eu sempre falo, quando me perguntam o por onde a pessoa quer trabalhar com moda e não sabe por onde começar. Eu conheço muita gente que não se formou em moda, não veio da moda e atua muito bem no mercado da moda, porque eu acho que, como já vem, né, da origem da palavra, é o modus, né, como a gente vive, é você ser um grande observador, ser um grande curioso. Então, a moda você tem que entender sobre sociologia, política, filosofia, é você observar aquele mundo em que você vive e você entender como o vestuário se aplica àquilo. Porque todo mundo precisa se vestir de alguma maneira. E eu Uhum. acho que a forma como a gente se veste diz muita coisa sobre a nossa sociedade, né, classifica muita coisa socialmente. Então, a moda ela pode tanto ser essa ferramenta de você enxergar o momento em que você vive e você, reconhecer o ambiente, como você também transformar aquilo de certa forma. Tem Então uma peça que era um pouco mais militante que você fez, assim, onde você queria passar um recado ou não necessariamente? Eu sei que vocês faziam um trabalho também com matérias diferentes, né, eu acho que tinha essa preocupação de sustentabilidade que você sim. tinha comentado. A gente não gosta muito, assim, de levantar a bandeira da sustentabilidade, falar: "Nós somos uma marca sustentável", porque Uhum, a gente conhece muitas marcas que são, de fato, 100% sustentáveis. uhum. Por exemplo, a Flávia Aranha é uma mulher que está há muitos anos no mercado e ela faz um trabalho sustentável incrível, do começo ao fim, de não usar nada, nenhum resíduo de plástico, de trabalhar dentro do Parque da Água Branca e toda a comida que ela serve dentro da marca para os funcionários vem dos agricultores locais. Então, tem gente que faz esse trabalho da sustentabilidade tão redondo, tão 100%, que a gente não gosta de levantar essa bandeira. Claro que nós somos uma marca sustentável em certo ponto, porque nós somos uma marca que não produz exacerbadamente, né, nós temos uma quantidade limitada de produção, a gente tem um cuidado com a nossa matéria-prima, então a gente gosta de trabalhar, por exemplo, eh, um algodão ecológico com selo BCI, que é um algodão que foi cultivado, na verdade, da melhor forma possível. Eh,
Então a gente tem essas preocupações, mas a gente acha que é muito difícil também hoje você se posicionar como uma marca 100% sustentável. É muito difícil você levantar essa bandeira, porque existem muitos pontos do processo, né, para você realmente ser muito sustentável. Sim. Tem a questão de aviamento, que as pessoas não pensam, mas, por exemplo, um zíper, um botão, até isso tem que ser sustentável dentro de uma marca, Uhum, porque uhum. pode ter um impacto gigante na natureza, no meio ambiente, a forma como isso é descartado depois. Então são muitos processos. Por exemplo, a gente gosta de trabalhar com alguns aviamentos que são sustentáveis, que são feitos de. Da última vez a gente fez uns botões que eram de leite em pó. Que legal. É, nesse a gente tem um que é feito com borra de café. Então a gente gosta de ir para esse caminho e procurar essas alternativas, mas a gente acha que tem que ser muito bem pensado também antes de você levantar essa bandeira hoje e falar: olha, sou 100% Sim. sustentável, porque é um caminho longo que as marcas precisam percorrer para chegar nesse lugar, sabe? Mas sim, a gente tem essa preocupação muito grande e a gente não tem também essa intenção de ser uma marca varejista gigantesca que produz exacerbadamente. Eu digo que nos últimos anos, eu tenho a marca há 3 anos, eu repensei muito a forma como eu consumo, assim, qual que é a minha relação com o consumo e com a roupa e com o que eu escolho comprar, porque você vê que não tem a necessidade. Por que que a gente produz tanto, né? Por que que a gente consome tanto? Eu acho que, assim, o consumo ele é muito importante, claro, para a gente se reconhecer e saber quem nós somos como indivíduo, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Eh, mas a gente tem que ser mais cauteloso, assim. A gente produz muita roupa, é um Tem exagero essa muito onda de grande. reciclar agora, né, de trocar roupa velha por É. roupa nova, são Exato. Eu acho ótimo, assim, porque a gente tem é aquilo, a gente precisa começar a pensar em como produzir menos e produzir melhor, uhum, porque, a cadeia produtiva da moda é muito difícil de mudar, né. Tem muitos processos, assim, e é uma pirâmide de produção que é muito difícil a gente, por exemplo, condenar o fast fashion, por exemplo, porque por mais que produza exacerbadamente, a gente tenha esse acúmulo de roupa que a gente não sabe para onde vai e não existe uma forma de descarte, é, de certa forma, um produto mais barato, né. E a uhum, gente não pode esperar que todo mundo tenha dinheiro para comprar marcas independentes ou marcas autorais ou marcas uhum, sustentáveis. uhum, Então uhum. é muito difícil quando a gente pensa na moda fora da nossa bolha, porque tem gente que usa roupa só como não como moda, mas realmente por necessidade, a roupa é só Uhum, para vestir o corpo. uhum, uhum. Então a gente tem que pensar também como que essa pessoa consome, como produzir para essas pessoas também, porque quando a gente fala de uma marca que nem a Ana C, por exemplo, a gente fala de um nicho, de uma bolha de moda, de quem realmente pode pagar por esse produto. Uhum, Então uhum. acho que quando a gente fala de roupa é um caminho muito longo ainda para ser percorrido e são muitas discussões, sabe? Sim, com certeza. Voltando agora em você, Cecília, eu queria saber um pouco o seu processo criativo, suas fontes de inspiração. Você é uma pessoa que circula bastante, como que é? Se absorver numa maratona de série, é arte, é gastronomia, como que você nutre um pouco essa inspiração? Eu gosto de falar que eu sou uma pessoa muito atenta, assim. Eu tô muito atenta em tudo que tá acontecendo e eu gosto muito de observar. Eu falo que eu gosto de criar. Primeiro, eu gosto de criar o que eu gostaria de estar vestindo, o que eu gostaria de ver em outros lugares. Eu falo que a vontade de empreender também é muito disso. O meu último chefe, nessa última marca que eu trabalhei, ele falava para mim: "Ai, vai empreender, vai abrir sua marca". Porque eu gostava de me meter em todas as áreas possíveis, assim, da empresa, e eu gostava de estar atenta a tudo que estava acontecendo. E eu gosto de me ver dentro daquele produto, eu gosto de criar alguma coisa que eu acredito, que eu gostaria de estar consumindo. E as pessoas que me rodeiam, os meus amigos, por exemplo, são uma grande inspiração, assim, eu gosto de observar o que eles estão usando, eu gosto de saber quais marcas eles gostam de consumir, quais roupas eles sentem falta, eu crio muito para eles, assim, eu fico muito feliz Uhum, quando eu vejo os meus amigos próximos vestindo e acreditando no produto também. Então, eu sou muito inspirada por essas coisas cotidianas, assim, pelo que me rodeia. Às vezes a cidade, eu ando pela cidade, assim, e eu vejo uma combinação de cores de algum canto, de algum lugar, e eu acho aquilo muito inspiracional, e eu gosto de criar em cima daquela cartela de cores. então você Eh, vai como que é esse processo? Você vê uma coisa na rua, você vai na mesa, desenha, eu chama a faço sua foto, sócia, eu como que é o fotografo processo? tudo. Uhum, Eu sempre clico tudo. Por exemplo, essa coleção que a gente está criando agora, que a gente lança dia 2.
a gente tinha feito uma viagem de fim de ano, a gente foi para Lençóis e a gente começou a olhar várias fotos que a gente tinha feito de lá. E eu falava para ela assim, a gente passava assim no meio dos lençóis, eu falava para ela, olha que engraçado esse horizonte de areia, parece que alguém construiu, parece que a gente fez, alguém veio e montou essa areia e colocou na régua. Aham, aham. E aí, nisso tanto que a inspiração para essa coleção agora, a gente está falando sobre a arquitetura da natureza, né, como as coisas, como a própria natureza constrói a sua arquitetura e constrói os seus padrões. Que E a legal. gente partiu muito dessa discussão que a gente teve, nossa, parece que alguém veio e montou, colocou uma régua e desenhou esse Boa. esse horizonte. Tanto que as fotos que a gente usou de inspiração para a coleção são fotos que a gente fez. Então, Nossa. que a gente Uhum. fez da areia, do padrão do chão, ou do padrão da água com o zoom do celular. Então, eu acho que a criação ela fica muito mais fácil quando é de uma vivência sua, sabe? Uhum. Quando você começa a expandir o seu olhar e você olha para todos os cantos e você começa a absorver o que de fato te inspira, assim. Então eu tenho mania de clicar tudo. E Tudo que eu depois você vejo, que eu vai acho para como legal. que é esse processo? Você clica, depois você usa um logiciel? Não sei, eu nunca Assim, participei da criação de uma peça. Imagina para é, quem está nos ouvindo, como de uma viagem para Lençóis você chega num é. vestido, Assim, numa o processo criativo ele não é linear, né? É uma coisa que a gente fala. Cada um tem o seu processo criativo de construir, entender como vai chegar num produto final. Por exemplo, a Ana Clara, que é minha sócia, ela tem muito mais no processo criativo dela. Ela gosta de começar pela matéria-prima. A matéria-prima é uma inspiração muito grande para ela. Então, quando ela vê uma matéria-prima, uma textura ou alguma coisa que pode ser um material, é ali que começa o processo para ela, e a partir da matéria-prima, ela pensa numa peça e como as coisas se interligam. Para mim é muito visual, eu sou muito da foto, do visual, assim, da construção de imagem. Então, tudo que eu olho, assim, que eu acho que pode ser inspiracional, eu fotografo. Às vezes eu tenho mania de pegar uma foto de alguma coisa que eu fiz e desenhar em cima daquilo uma peça. Então, às vezes eu vejo uma foto de uma poltrona ou de uma cortina, outra vez eu fiz uma foto de um peixe, assim, no aquário, e eu desenhei um vestido em cima daquilo, porque eu achei que aham, poderia ser uma saia bonita, aham, a forma legal. como aquilo tinha uma textura, assim. Então é muito do olhar de cada um, mas normalmente a gente pensa, na matéria-prima, na imagem, na construção, na cartela de cor, até aquilo chegar num produto, numa silhueta final, Exa né. Mas é isso, essa questão que eu gosto de falar sempre é que o processo criativo ele é muito individual de cada um, e numa marca quando a gente cocria, por exemplo, eu e a Ana Clara, a gente sempre tem que estar com a ideia muito alinhada, né. Uhum, uhum. Então, às vezes, eu tô com uma coisa em mente, ela tá com outra, a gente chega e a E gente vocês amarra. trocam pelo WhatsApp, vocês A usam gente uma troca muito, por ferramenta? exemplo, a gente vê referência, a gente manda uma para outra, a gente tira um print do que a gente está vendo, do que a gente está achando legal e compartilha e fala: olha, isso pode virar uma roupa, isso pode virar Que um legal. storytelling. Uhum. Porque eu acho que uma questão do estilista é muito isso, né? Ele tem que ser também um contador de história. Você tem que saber amarrar a história e como você vai engajar o público na história daquela coleção. Uhum, uhum. Por exemplo, o Fashion Week, a gente está fazendo desfile, a gente tem que amarrar essa história. Então, como é que a gente vai explicar da onde surgiu essa referência das fotos que a gente tirou e como isso liga com a arquitetura da natureza e como isso vai para a alfaiataria? E aí você tem que começar a interligar os pontos para fazer sentido, para você contar essa história para o outro e a pessoa querer absorver aquela coleção, né? Boa. Porque não é só o produto pelo produto. Então, esse é um ponto. E quando a gente cocria é muito isso. Eu trago muito da minha visão do que eu estou pensando, ela traz também muito o que ela está pensando, e a gente vai amarrando e contando uma E história. como que é esse casamento? Agora falando um pouco mais de empreendedorismo, como que vocês, se dividem? Eh, 3 anos, então, trabalhando como sócia, tem algumas dicas aí para quem está nos ouvindo, dessa sociedade bem-sucedida? É repartir, cada um tem uma função definida? Ou como você explica esse sucesso aí dessa parceria com sua sócia? É desafiador, né? Qualquer sociedade é desafiadora, assim. Essa parte da cocriação é a parte mais simples que tem pra gente. Porque é o que a gente fala, é a parte que a gente gosta. A gente gosta de criar, né? A gente veio desse lugar de criação e da moda e de fazer roupa. Ela é uma pessoa que vem dessa parte de criação de vestuário, e eu também. Então, o cocriar é simples. Eu acho que o mais desafiador dentro de uma sociedade é você
entender o dia a dia de uma empresa, né, você conciliar todo o cotidiano de uma empresa que pelo menos quem vem do criativo não espera muito isso. É. Uhum. A gente não aprende muito isso, a gente vai aprendendo na prática como lidar com o dia a dia de ser uma empresa, de ter um negócio, né, de fato. E você ter que encaixar suas ideias dentro de um viés comercial e você entender que não é só o seu criativo, você tem que abrir mão daquilo, você tem que vender, você tem que ter um caixa, você tem que manter uma marca saudável, né. Então acho que é aí que entra o Uhum. desafio. E assim, a gente fala, a gente tem as nossas diferenças, né, nós temos perfis muito diferentes de sócia e de negócio. Uhum. Eu sou uma pessoa muito mais aberta, assim, e que toma muito mais riscos, e a Ana Clara, ela é uma pessoa mais tranquila, ela é mais conservadora nas coisas. Talvez por isso que dá certo, né, esse Exato. equilíbrio. Uhum. É, isso é bom, realmente, tem que ter as 2 os do o Os 2 equilíbrio, lados. Você exatamente. teria umas dicas para as pessoas que estão te ouvindo, que querem se lançar, que queriam ter uma marca de moda, o que você teria a dizer para eles, elas que querem trilhar seu próprio caminho aí? Olha, primeiro eu acho que tem que ter uma dose de coragem. Eu falo pra Ana Clara que eu acho que o que fez com que a gente quisesse abrir uma marca no começo, foi o fato de que a gente estava muito ingênua na coisa, sabe. A gente começou criando muito na ingenuidade, quando você está muito ingênua na coisa, você tem aquela coragem, porque você não sabe o que você vai enfrentar ali. E é melhor. É, você não sabe o que você vai enfrentar, então você só faz. Então eu acho que tem que ter essa dose de coragem, e eu acho que você tem que estar realmente atento às necessidades do mercado. Será que para que você vai fazer uma nova marca, sabe? Qual que é a necessidade de mercado que você tem? O que que você quer dizer com o seu produto? Porque mais uma marca por mais uma marca, as marcas são criadas o tempo todo, as pessoas abrem marcas, assim, a rodo. E normalmente essas marcas têm uma durabilidade de vida pequena, né, porque as pessoas elas não têm necessariamente o propósito com que elas estão fazendo aquilo, ou não sabem para que elas estão criando um novo produto. É Uhum. aquilo que a gente falou um pouco antes, Ter um que propósito, né. você tem que pensar para quem de fato eu vou criar, ou por que de fato eu quero criar isso, o que que tem um público consumidor para o que eu estou pensando, essa minha ideia, ela vai se sustentar num mercado. Eu acho que tem que, pensar friamente também em todos esses pontos, sabe. Boa. Para você também não se desmotivar lá na frente, quando você perceber todas as dificuldades que existem, que você tem que lidar no mercado, você entender o porquê que você de fato está fazendo aquilo, sabe, Uhum. voltar ao seu propósito inicial. Então eu acho que essa seria uma dica que eu daria. A gente fala bastante de impacto no blend, né. Eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, se tem algumas causas com quais você se identifica mais, e um pouco essa ideia de qual é a visão do mundo que você quer deixar, assim? As causas que eu mais me identifico, olha, a gente está vivendo um momento que é tão difícil a gente falar das causas que a gente abraça, né, é muito complicado, assim. Eu acredito numa moda mais justa, mais consciente, como eu falei aqui antes, eu tenho repensado muito esse meu lado com o consumo, e é uma pauta que eu gosto bastante, na verdade, que eu pesquiso muito, que é essa construção da identidade a partir dos hábitos de consumo. Então eu tenho cada vez mais acreditado em uma moda, uma roupa que ela tem mais propósito, ela tem uma durabilidade maior, ela tem uma qualidade maior, ela foi feita por um motivo e pensada de fato no corpo que vai vestir aquilo, né, porque eu acredito que a roupa tem que ser uma extensão do corpo de quem veste, já que a gente está falando de um design autoral, de uma moda autoral, e a gente está criando para alguém e com um propósito. Eu acredito muito, realmente, em uma cadeia diferente de produção, em como a gente pode usar a moda como essa ferramenta social mesmo eh, para poder deixar um mercado mais justo para todo mundo, para todos os setores dentro da moda. E eu acredito muito nesse ponto que a gente trabalha da não distinção Uhum. entre gêneros e da não distinção da silhueta, e a gente conseguir enxergar uma moda para todo mundo. A gente conseguir fazer uma moda onde a gente consiga inserir as pessoas dentro dela e que elas
se vejam naquele produto. Uhum. Eu acho que a gente não pode abraçar tudo o tempo todo. Eu falo isso muito dentro da marca, né? Eu falo, a gente não pode querer abraçar todas as causas e abraçar todo mundo o tempo todo. Então a gente tem que escolher as nossas lutas. A gente tem que escolher o que a gente acredita. E eu acredito dentro do meu mercado em um mercado mais inclusivo no geral. Um mercado mais inclusivo em questões de raça, em questões de gênero, em questões de ter um trabalho correto e pagar as pessoas de maneira certa de quem está produzindo aquela roupa de fato. A gente está vivendo em um país onde está cada vez mais difícil você produzir, você encontrar matéria-prima, você encontrar uma mão de obra que as pessoas elas estejam a fim de fazer aquilo de fato, porque os salários dentro da moda são muito complicados, assim, e as pessoas que trabalham ali na parte produtiva mesmo do mercado, elas enfrentam muita coisa. Então, dentro do que eu posso, dentro do meu lugar de marca, eu tento desconstruir esses pontos, sabe? E trabalhar com um produto que eu acredito, em uma marca que tem processos que eu acredito. Que legal. Para terminar, uma pergunta divertida. Donc, o Blend, essa rede de 200 talentos, e é uma super honra ter você fazendo parte. E eu recrutei cada talento pensando numa festa imaginária de pessoas que eu queria ter no line-up como convidados. Então, se você fizesse uma festa imaginária na sua casa, quem seriam as pessoas vivas ou mortas que você convidaria? Ai, meu Deus, essa pergunta é muito difícil. Tem algumas pessoas de música, de arte, de gastronomia, o que você gostaria de Aham. conhecer, talvez, quem sabe daí nasce uma collab depois desse podcast, de acordo com o que você vai responder. Olha, é uma pergunta muito difícil. Tem muita gente que eu admiro que eu gostaria de colocar no meu mailing, viu, imaginário, vou te contar. Mas, por exemplo, dentro de estilistas, eu sempre falo que a minha maior referência na moda, assim, sempre vai ser Tom Ford, que é o meu estilista favorito, porque eu acho que ele é um estilista, eu sempre falo, ele é um grande artista, assim, um grande criador. Ele não é uma pessoa que faz só moda, sabe? Ele é um cara que ele vem da arquitetura, ele faz filme, ele faz figurino, ele faz imagem, e eu acredito muito em você ser esse criativo Blend, que vai em todas as blend. direções. Exatamente, Aham. você porque eu acho que é isso, a roupa, ela é só uma das linhas dentro da moda, né. Você Uhum. pode fazer muita coisa com a moda, vem de muitos lugares. Então, você ser um criativo, você tem vontade de criar em vários aspectos, então, eu acho que é uma pessoa muito interessante por isso. Boa. Então ele com certeza é uma pessoa que eu colocaria, porque gostaria de entender de onde vem tanta criatividade. Colocaria ele, colocaria, Gal Costa. Boa, boa. Eu acho que é uma mulher incrível, assim, é uma artista espetacular, então colocaria ela ali, porque é uma presença gigantesca, uma presença de palco, uma presença de artista. Quem mais que eu poderia colocar nesse mailing? Hum. E você tem sonho, talvez, com sua marca, de vestir cada vez mais artistas ou pessoas também, porque isso muitas vezes é a maneira de revelar uma marca, né. Então, se Gal Costa está nos ouvindo É e quer verdade. conhecer a marca Nascer, vamos convidar ela. Nossa, eu ia amar, com certeza. Aham, legal. Essa coisa de vestir artistas é muito interessante, assim, porque a gente começou a marca vestindo Silva. Ah, Foi a ok. primeira pessoa que a gente vestiu, tanto que o primeiro post lá no Instagram da marca é o Silva, porque a gente estava lançando a marca e ele ia fazer a primeira turnê dele em Portugal. E primeira turnê na Europa e ele ia começar por Portugal. E a gente fez um look sob medida para ele. Uau. E a gente vestiu ele, vestiu a banda, e foi assim que a gente lançou a marca. Não sabia disso. Pois é, foi assim que a gente lançou, foi o nosso primeiro projeto com a marca. Tanto que depois o look que a gente fez para ele, a gente acabou reproduzindo, porque o pessoal pedia muito. Então as bandas que estão nos ouvindo têm que olhar para Nascer para Tem. Não, a gente estrear. adora, a gente já vestiu bastante gente, assim, a gente já vestiu Nando Reis, já vestiu Gilsons do Da Beat,
Luísa Posse, Manu Gavassi, tanto uma galera que já está aí há mais tempo quanto um pessoal jovem, a gente já trabalhou, assim. Que Então, legal. para a gente é muito legal, a gente gosta muito desse projeto com os artistas brasileiros, a gente apoia muito. A gente fala muito do design nacional, né? A gente fala muito de apoiar o nosso produto nacional. Boa. Então, para a gente é muito interessante trabalhar com artistas jovens da música e, e falar de quem está aqui, dos talentos do nosso país. Bora conectar aí dentro do Blend. Ah, é, com certeza. Ó, seus projetos para o futuro aí, Cissa, dá um spoiler do que vai acontecer com Projetos você, para o com a Nascer. futuro. Nossa, é tanta coisa sempre. Você me falou agora da Fashion Week, né? É verdade. Não sei quando que vai lançar o podcast, mas a gente está fazendo agora, né, o projeto que a gente está super, super atarefada, que é o São Paulo Fashion Week. A gente vai fazer o nosso primeiro presencial agora, Uau. dia 2 de junho. Nós fomos convidadas em 2021, em meio à pandemia, e nós fizemos 2 Fashion Weeks digitais, que foi muito legal também, essa experiência de vídeo e de imagem de moda em vídeo, foi muito interessante, que faltava, né, a gente não fazia muito aqui, as marcas nacionais não trabalhavam muito com fashion filme, e agora virou realmente um ponto importante dentro das marcas, o pessoal tem trabalhado muito com o vídeo. Acho que essa relação com o vídeo mudou muito por conta da pandemia, né, a gente começou a Com fazer muita certeza. imagem, movimento. Então a gente fez os 2 digitais, que foram muito legais, e agora a gente vai fazer o nosso primeiro presencial, que vai ser no Teatro FAP. A gente tem essa parceria com a FAP, porque a gente se formou lá, né, então para eles é muito bacana. E a gente está fazendo essa parceria com a ASICS, que são os produtos assinados, que a gente vai revisitar o Japanese, que é o modelo tradicional deles. Então a gente vai trazer algumas características da marca e dessa coleção em cima desse modelo tradicional deles, que já tem super a ver também com essa história da alfaiataria revisitada, né. Então, colocar isso de uma alfaiataria casual e trazer para esse lado mais streetwear, abraçando esse público street que a gente tem forte na marca. Então esse é o nosso próximo projeto, que está quase chegando aí, inclusive. Que legal. Mas a gente tem sempre muita coisa, assim, encabeçada, né, a gente sempre tem conversado muito, a gente está conversando com uma marca também bem bacana para fazer uma coleção entre coleções, que a gente faz 2 coleções grandes por ano e normalmente a gente faz cápsulas, então a gente também está com esse projeto agora para o meio do ano. Eu acabei de lançar uma coleção também, né, uma coleção minha própria, Ah, que legal. com o Gallerist. E a gente fez uma coleção com uma pegada festa, uma pegada bem party wear, que a gente sente que falta aqui também, e com essa volta dos eventos, né, e da vida É, as social, pessoas estão mais afim, né, estão mais afim dessa pegada de roupa para sair, essa pegada de roupa para festa. Então eu fiz também uma coleção agora com eles, e é isso. E a gente tem show. feito esses projetos e pensado algumas coisas aí para frente. Eu queria te perguntar para terminar, por que você se identifica com o Blend, assim, com esse movimento? O que isso faz, qual ressonância isso provoca em você? Bom, eu me identifico com o blend, porque eu acredito muito, nessa junção entre marcas e entre pessoas e empresas que têm um propósito e que têm um objetivo em comum. A gente acredita muito, nessa união entre as marcas. A gente vê um mercado, como a gente também cocria dentro da Nascer, a gente acredita em um mercado colaborativo. A gente acredita em um mercado onde a gente precisa de uma moda onde as pessoas possam se unir mais, porque já é um mercado difícil por si. Então a gente acredita nessas parcerias e pessoas que conseguem trazer ideias e pensar juntas e criar novos caminhos, em união. Então eu acho que esse é o ponto principal do porquê que eu me identifico com o blend, essa vontade de conexão com o outro mesmo e com ideias que se conectam juntas. A gente sempre pergunta para nossos convidados se eles têm talentos a indicar. O Blend é um grande incubador de talentos, então não sei se tem um ou dois nomes de pessoas que você queria deixar, pode ser pessoas de moda, mas também de outros universos, que as pessoas têm que ficar de olho. Hã, talentos de modo outros universos que as pessoas precisam ficar de olho. Olha, tá aí.
Eu acho que uma pessoa que as pessoas precisam ficar de olho, bom, eu vou falar o Francisco, que ele é muito meu amigo e ele é uma pessoa incrível que tem um talento, um talento de comunicação, assim, de entender o outro, de comunicar com o próximo, e ele fala sobre moda muito bem, ele fala sobre música e sobre cultura. Que legal. Ele é muito bacana, assim, e ele conecta as pessoas com marcas, ele trabalha com marcas, ele tem ideias incríveis, assim, de conexão e de projetos criativos. Então eu acho que ele é um cara muito bacana. E o Thiago também. O Thiago, ele é dessa nova geração e ele trabalha muito bem com vídeo. Então, eu falo pra ele: "Nossa, é incrível como você sempre sabe qual que é a próxima tendência". Eu falo pra ele: "Como você sempre sabe o que que vai acontecer?". Ele fala que alguma coisa vai bombar, dá 2 semanas, tá todo mundo falando daquilo. Falo: "Meu, como é que você sabe disso?". É um trendsetter aí. Totalmente, ele é muito, e ele faz vídeo, e ele faz imagem, ele tem uma curadoria de móveis chamada Brecha, Que legal. que ele pega e restaura móveis antigos, inclusive com a Ana Clara, que é a minha sócia também, ela trabalha com ele nessa. E eles restauram móveis antigos, e ele tá sempre fazendo imagem e restaurando móveis e criando vídeo, e trazendo essa coisa do TikTok, falando de tendência, e eu falo: "Gente, como você tá sempre atento nas coisas, é impressionante", assim. Adorei as dicas. Então são 2 nomes que eu acho que são pessoas que têm uma visão fresh, assim, de mercado, sabe, de futuro e de tendência, que é muito bacana ficar de olho. Legal. Muito obrigada. Merci, Cecília. Foi um prazer Obrigada, estar com Nádia, você. amei, amei. Merci beaucoup. Ficam ligados aí no canal YouTube e Spotify do Blendcast e nas redes sociais @Blendspire. Obrigada. Obrigada.